Alô, alô Brasil, o Adrian Enfield chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Real Madrid 1, Manchester City 2 pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League. O jogo aconteceu no Santiago Bernabéu. É a segunda derrota do Real Madrid no Santiago Bernabéu na temporada. O Real Madrid agora é o sétimo colocado com 12 pontos. Faltando aí 2 jogos, não deve ter problemas para garantir a vaga entre os 8 primeiros e folgar, né, aquele jogo ali do comecinho de fevereiro, aqueles 2 jogos ali no comecinho de fevereiro. Então, como foi na temporada passada, então o Real Madrid deve garantir a classificação entre os 8 primeiros colocados. Real Madrid que correu, teve mais atitude do que o jogo contra o Celta, né? Era a grande questão se o Real Madrid ia ser um time com atitude ou não. Essa questão dos jogadores correrem ou não. Foi um Real Madrid que teve mais atitude, mas eu não posso dizer no geral o Real Madrid fez olha que grande jogo. Não, o Real Madrid correu mais, foi melhor do que vinha sendo, mas é um Real Madrid ainda que com muitos erros, né, e com muitos problemas. Mas antes de saber tudo sobre os problemas do Real Madrid, sobre a derrota de hoje, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. É isso, pessoal. O Real Madrid entrou em campo nesse finalzinho de tarde, começo de noite aqui no Brasil contra o Manchester City. E aí as surpresas já vêm da escalação, né? O Xabi Alonso com muitos problemas, né, na defesa. No ataque hoje o Kylian Mbappé não estava à disposição. Até foi convocado, né? O Real Madrid deixou para soltar a convocação na manhã de hoje, mas já soltou muito tarde, né? Já aqui no Brasil era o que? Meio-dia. Quando solta a convocatória, e aí com o Kylian Mbappé, né, eu falei pra vocês ontem que provavelmente não iria jogar por conta desse problema na perna, que ainda não sabemos o que é. Foi pro banco, mas aí não tinha condições de jogo, foi pro banco só pra caso numa urgência muito grande o Kylian Mbappé fosse a campo. E aí vem com Valverde na lateral direita, como eu tinha adiantado para vocês, Asensio, Rudiger, Carreiras. No meu campo, Tchouaméni, Jude Bellingham e Dani Ceballos. Hoje jogou o Dani Ceballos. Gostei do jogo do Ceballos até ali os 40 e poucos minutos do primeiro tempo. Gostei muito do jogo do Ceballos. Rodrigo, Vinícius Júnior e Gonçalo, né? Tinha gravado um vídeo que o Jornal Marca trouxe a informação de que seria o Endrick, mas acabou não sendo, foi o Gonçalo. Gostei muito do jogo do Gonçalo e depois vou explicar para vocês o porquê o Gonçalo precisa ser titular, o Gonçalo ou o Endrick, né? Mas é isso, é um Real Madrid que fez até um bom jogo, pelo menos até sofreu o gol de empate. O Real Madrid estava bem no jogo. Tem um gol do Rodrigo, teve outras oportunidades. Logo no começo do jogo, o Valverde bate uma falta que ela passou rente à trave do Donnarumma, né? Então, é um Real Madrid que começou muito bem, com muita atitude. Repito novamente, é o problema do Real Madrid na temporada, é a atitude. E ficou muito claro hoje como os jogadores escolhem os jogos. Mas aí vem a falha no lance de escanteio ali, do Thibaut Courtois. O Thibaut Courtois falhou no lance do gol junto com o Rudiger, até caiu ali, pediu falta, tudo. Eu até achei que ele iria marcar a falta, mas ele acabou não marcando, o VAR não chamou. E aí o Rudiger, o Thibaut Courtois falha, o Riley empata o jogo para o Manchester City. Minutos depois o Rudiger faz pênalti no Haaland, um pênalti muito infantil assim, o Rudiger envolvido nos 2 lances cruciais do jogo. Faz um pênalti no Haaland, né? E aí eu até brinquei, né? Meu irmão tava assistindo comigo assim: o gol tá feito porque o Thibaut Courtois não pega pênalti, né? Não é um goleiro de pegar pênalti. Então o Rudiger participou das 2 falhas hoje, muito mal nesse quesito, né? Quando o Real Madrid caiu um pouco o nível que precisou se defender do Manchester City, foi um momento ali que o Real Madrid não conseguia sair muito da pressão do Manchester City, né? Tava dando chutão pra frente, na verdade, e o City recuperando a bola. Nesse momento aí que o City não sufocou o Real Madrid totalmente, mas nesse pequeno pedaço de jogo, o Rudiger falhou nas 2 oportunidades que teve. Fora que o Thibaut Courtois antes de acabar o primeiro tempo, fez 2 defesaças, né? O Real Madrid poderia ter ido perdendo por mais no intervalo de jogo, mas é isso. O Real Madrid que poderia ter empatado o jogo, mas poderia ter apanhado demais, né? Assim, o Courtois fez, eu anotei 4 defesas espetaculares, assim, um lance do Doku, esses 2 lances aí com o chute do Bernardo, não sei, agora fugiu de quem foi, não sei se foi o Cherki, né? E aí o Thibaut Courtois fez 4 defesas espetaculares, né? Salvo o Real Madrid mais uma vez de
ser goleado pelo Manchester City do Pep Guardiola, né? Quantas vezes a gente não viu isso durante as últimas temporadas? Quando não foi o Thibaut Courtois, foi o Lunin em algum momento. Então, é o Real Madrid que teve mais atitude, foi melhor do que foi contra o jogo contra o Celta, a gente não pode negar isso. Mas poderia ter sido goleado também se não fosse o Thibaut Courtois. A escalação foi boa, até diria que ousada, né? Eu gostei da escalação, assim, quando eu vi de primeira. Até coloquei no Twitter, nossa senhora, Rodrigo de novo, né? Mas aí o Rodrigo calou minha boca, o Rodrigo foi bem até ali os 60 minutos. E claro, né? A gente tem que entender os problemas do Real Madrid na defesa, no meio campo também. E no ataque, né? O Mbappé estava fora, por exemplo. Então é um Real Madrid que tinha seus problemas, foi com escalação mais ou menos o que tinha, né? O Arda Güler hoje ficou no banco. E assim, o Real Madrid competiu. A verdade é que o Real Madrid competiu. Se tivesse tido um pouquinho mais de sorte, poderia ter empatado até ganhar do jogo. Rodrigo muito bem depois de meses, assim, já vinha alguns meses que o Rodrigo não jogava tão bem quanto hoje. Encerrou a sequência de 32 jogos sem marcar um gol com a camisa do Real Madrid. Já vinha marcado na seleção, mas com o Real Madrid não marcava desde março. Foi um golaço, o Rodrigo muito bem hoje na ponta direita, né? Tem toda a história daquele pediu ao Xabi Alonso para jogar na ponta esquerda, depois ele negou e tal. Mas a verdade é que hoje o Rodrigo jogou muito bem, meio que calando minha boca, eu tenho que ser justo, né? Eu critico muito o Rodrigo por estar jogando no nome, mas assim, hoje o Rodrigo foi muito bem. Falando do Manchester City, né? O Manchester City hoje não fez um grande jogo, assim. Tava batendo muito, fez muitas faltas no começo do jogo, ali até os 25 minutos, muitas faltas do City, porque tava chegando atrasado em todas as bolas. O Bernardo Silva levou amarelo já no final do jogo, né? Mas eu tive a sensação que ele já deveria ter levado no primeiro tempo, por ter feito muitas faltas, até lance de contra-ataque, tudo. O Bernardo Silva poderia ter recebido o cartão amarelo. Não fez um grande jogo e, como eu falei, né, poderia ter vencido por mais e controlou o Real Madrid no segundo tempo. Vou falar mais um pouquinho pra frente, né, de como o Real Madrid fica pelo menos uns 25 minutos ali só tocando bola. Chegou até as vaias do Bernabéu por conta disso. Mas por que chegou a esse ponto do Bernabéu vaiar? Porque as mudanças do Xabi Alonso não fizeram sentido nenhum. Não fizeram sentido nenhum. Aos 50 minutos do segundo tempo, tem a chance do Jude Bellingham que ele tenta encobrir o Donnarumma, que perde. Vou falar do Jude Bellingham daqui a pouco, muito mal no jogo e como tem atrapalhado. E aí o Bellingham perde o gol, né? Pouco tempo depois ele tira o Gonçalo ali por volta dos 56 minutos. E com novamente, as mudanças que o Xabi Alonso fez, piorou o time. O Real Madrid cai muito de rendimento, né? Primeiro ele tira o Gonçalo, depois ele tira o Gonçalo para colocar o Arda Güler, depois ele tira o Ceballos para colocar o Brahim. E você vê como o time vai piorando, fica tocando a bola para um lado para o outro. E aí o Bernabéu percebe, começa a vaiar o time, né? Eu até anotei. No momento que sai o Gonçalo aos 56 minutos, o Real Madrid fica do minuto 56 até os 79, quando entra o Endrick, sem fazer nada, assim, sem levar perigo ao gol do Donnarumma, né? E aí isso muda com a entrada do Endrick. O Endrick já entra, você vê ali tentando cabeçada, tem uma bola que ele domina e já tenta o chute, porque o Endrick esse cara, assim, vai pegar a bola e vai tentar fazer o gol. Então ele muda isso. As mudanças que o Xabi Alonso fizeram no jogo de hoje, novamente, não fizeram sentido nenhum. E novamente fez apenas 3, né? Morreu com 2 alterações. Apesar que tinha muita gente da base, né? Hoje tava o Vitor Valdepenhas, como eu falei no vídeo de ontem, o Juan Martínez e os cesteiros no banco de reservas devem ter alguma participação no jogo contra o Alavés por conta dos problemas. Mas voltando a essa coisa que o Xabi Alonso atrapalhou o time, ele tem que ter coragem, sabe? O Xabi Alonso provavelmente ele não vai ser demitido. O Ramon Álvares Zemon já soltou a informação que ele vai estar no banco contra o Alavés. E eu vou dizer uma coisa a você: o Vinícius Júnior tem que ser reserva. Não marca um gol há 15 jogos. Hoje a atuação do Vinícius Júnior foi patética, assim. Ele começa bem ali 15, 20 minutos, mas depois não ganha uma. Lances que o Real Madrid tá no contra-ataque ali que poderia ter ganhado, ele erra o passe. Então, assim, na minha opinião, e a crise do Real Madrid começa por conta do Vinícius Júnior.
Veja, todos os problemas do Real Madrid com o Xabi Alonso é por conta do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é o mensageiro do caos no vestiário do Real Madrid. Eu não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho, mas assim, tudo começa com o Vinícius Júnior. O burburinho de, tá no banco, não tá satisfeito, tem a história da renovação. Já começou lá no Mundial que ele ia ficar no banco, mas não ficou por conta do problema do Arnold de última hora, e não sei o que. E aí, tá jogando pouco, tá saindo, reclamando. E aí explode no jogo contra o Barcelona. E aí, após isso, o Xabi Alonso não tem mais coragem de tirar o Vinícius, né? E curioso que ali o Vinícius tava bem, ele tira, que na minha opinião ele tirou de forma exagerada. Não precisava ter tirado o Vini. Mas nos últimos jogos o Vinícius não tá bem, ele não tem tido mais coragem de tirar. Então eu vou dizer a você, o Vinícius Júnior tem que ser reserva. O Mbappé voltando, o Vinícius Júnior pro banco. Ou até mesmo o Rodrigo. O Rodrigo hoje foi bem, então pode ter uma sequência aí. O Vinícius Júnior marca um gol a 15 jogos, gente. A 15 jogos. No começo da temporada tava aquela coisa, ele tá com poucos minutos e tal, mas ele entra, resolve e tal, não sei o que. Não tá acontecendo mais. E outro cara que aparentemente tumultua o elenco, é folgado, é o Jude Bellingham. A atuação terrorífica do Bellingham hoje. Essa é a palavra. Atrapalha o time. O Jude Bellingham atrapalha o time, porque o time tá ali tentando sair jogando. Aí a bola chega no Bellingham, ele tem que dar 2, 3 toques. Deixa a saída de bola lenta. A criação lenta. Às vezes não se movimenta. Fica os vídeos dele contra o Celta, você viu o Jude Bellingham estático, né? Então é um jogador que... E o Real Madrid piorou durante a temporada quando o Bellingham voltou. Essa é a verdade. O Real Madrid tava fininho ali com o Arda Güler, com o próprio Vinícius, com o Mbappé. Todo mundo. Voltou o Bellingham, o Real Madrid piorou. Então é uma coisa que... São dois jogadores que estão mais atrapalhando do que ajudando, né? Então não cairia bem um banco de reservas. E aí é isso. O Xabi Alonso precisa ter coragem. E eu vou dizer a você... Se o Xabi Alonso amanhã acorda e faz um acordo com a diretoria, vou tomar as decisões que precisam ser tomadas, independente de quem for, pelo bem do Real Madrid, eu fecho com ele. Eu digo, tá certo, Xabi Alonso, tô com você. Porque é um absurdo, assim, o que o Vinícius Júnior fez a temporada... de estar atrapalhando, o rendimento caindo e ele ainda assim jogando, eu não concordo. E aí eu venho falando isso desde o Ancelotti, é fazer o que é melhor para o time e não melhor para os jogadores, né? Uma coisa que eu queria destacar é que a partir do próximo jogo o Real Madrid precisa jogar com Gonçalo e Endrick, um dos dois pelo menos ali, para fazer a função do 9, deixar o Mbappé mais livre, para atrair os zagueiros, para dar trabalho aos zagueiros e não ficar aquela coisa de tipo... os zagueiros meio que protegendo a área e o Real Madrid só criando nas duas últimas linhas e não na última, né? Principalmente contra defesas fechadas, o Gonçalo e o Endrick precisam estar porque eles vão dar trabalho. O Gonçalo principalmente porque é muito bom na bola aérea. Então eu acho que a partir de hoje ficou muito claro para mim. Para mim ficou muito claro de que o Real Madrid é melhor com camisa 9. Isso já vem de muito tempo, né? Na temporada passada, a gente sentia falta do Rossello, por exemplo. Na temporada 23-24, que ganha a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, em alguns momentos a gente sentia falta desse camisa 9. Então, eu acho que o Xabi Alonso tivesse essa coragem de, independente de quem for jogar, tiver um camisa 9, seria bem melhor. E um exemplo, Mbappé, Gonçalo, Masson Tuno, muito bom, gosto dessa escalação. Então, eu acho que é hora do Gonçalo ter mais minutos junto com o Endrick. Falo do Endrick há muito tempo, assim, o Endrick precisa jogar, é um cara muito talentoso. Até comentei hoje com o meu irmão dizendo que, tipo, pra mim, dos jogadores brasileiros, o Endrick é o mais talentoso, é o mais decisivo, tem uma super estrela, então... Eu queria ver mais minutos do Endrick, né? O Kylian Mbappé não tinha condições de jogo hoje. Vamos ficar na espera durante a semana para ver se ele vai ter condições de jogar contra o Alavés. O Real Madrid vai ter muitos problemas no jogo contra o Alavés, né? Saiu hoje logo cedo antes do jogo que Carreiras recebeu Carreiras e Endrick pegaram 2 jogos de suspensão. Acho que o outro foi o Carvajal. E o Fran Garcia pegou 1. Então o Real Madrid no final de semana com muitos problemas. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Para terminar o vídeo eu queria dizer que
Eu sendo o Florentino Pérez, eu não demitiria o Xabi Alonso, mas aí eu bancaria assim, faça o que você tem que fazer, e eu não descartaria que o Xabi Alonso a partir de agora coloque algumas peças no banco. E vou ser bem sincero pra você, o Vinícius Júnior pra mim é o principal culpado da crise do Real Madrid, e se o Real Madrid chegar no meio do ano, depois da Copa do Mundo, e vender o Vinícius Júnior, hoje eu diria que não ficaria triste, porque seria melhor para o Real Madrid. Curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu e até a próxima.